Meus senhores, existe uma lenda a respeito de curar uma palmeira que não dá fruto. E, segundo essa lenda, o dono, ele deve pegar uma machadinha, escolher algum amigo e conduzir este amigo para perto da palmeira, dizendo em alto e bom som que vai cortar ela fora porque ela é improdutiva. E o seu amigo então diz, não faça isso, espere mais um pouco, espere mais um tempo, que ela no devido tempo vai dar fruto. Mas o dono, irredutível, pega o seu machadinho e golpeia a base dessa palmeira por 3 vezes, com toda a força. Mas com um detalhe, não com a lâmina do machado, mas com a parte de trás do machado, usando o machado ao contrário. Mais uma vez o amigo diz, espere, tenha paciência, dê mais um tempo, porque nesse próximo ano essa palmeira vai dar fruto. Se não der, então nós a derrubamos. E se crê que com o susto das falas e dos golpes do machado, no próximo ano, essa palmeira então vai frutificar. Meus senhores, hoje é o segundo ano do ano de 2022 da graça do Senhor. Graça do Senhor. Muitos fizeram resoluções de ano novo, outros fizeram votos, outros fizeram promessas, outros fizeram pedidos, demonstraram desejos, mas muitos dessas promessas, desses votos e desses desejos, eles foram feitos simplesmente para serem quebrados ao longo deste ano ou dos próximos anos, assim como os antigos desejos e votos e promessas foram quebrados nos anos passados. Veja, o mundo se diz racional, se diz iluminado, desprezando então a religião. Mas na prática, o nosso mundo ele é muito místico. Muito místico. As pessoas creem em determinadas mágicas incompreensíveis. Por exemplo, uma delas, um bebê, uma criança, ela pode ser abortada até o seu nascimento. Por quê? Porque é um amontoado de células para algumas pessoas. Mas veja, num determinado momento que esse amontoado de células passar pelo canal vaginal, mágica, é uma criança, é um ser vivo e não pode mais nem receber uma palmada. Quer ver uma outra mágica? Um jovem que pode voltar já aos 16 anos, mas até os 17 anos, 11 meses e 29 dias é uma criança. Não pode ser responsabilizado criminalmente por nada daquilo que fizer. Não pode responder pelos seus atos. Mas, mais um dia de vida e mágica. Agora é um adulto e pode ser inclusive preso. E se for um homem, então, é um potencial estuprador. Eu falei tudo isso para chegar na mágica do dia 31 de dezembro, que nós passamos há pouco. Mágica. As pessoas nervosas, lá desde outubro, novembro, a virada, final do ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser assim, vai ser assado, ansiedade, gastos em banquetes, planejamento antecipado para banquetes da virada, compra de champanhes, compra de roupas caras, roupas brancas, talvez para dar paz, talvez com algum acessório amarelo para dar dinheiro. Olha só, olha que bacana. Dinheiro sendo queimado em forma de fogos de artifício. Pô, R$100. Tatu, R$120. Então, chega o momento da mágica. 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! E aí acontece a mágica. Felicidade, alegria, prosperidade. Tudo se faz novo. Nem parece
que a única coisa que está sendo mudada é um calendário, é uma folhinha na sua parede, isso para quem ainda usa. Esse ano, simplesmente porque é um outro ano, será melhor, as pessoas dizem. Veja, tudo aquilo que não foi cumprido, tudo aquilo que foi abandonado, tudo aquilo que foi idealizado, mas não saiu do papel, ou foi idealizado e nem ao papel chegou, parece que tudo se fez novo. Será? Será que isso é verdade na nossa vida? Veja, por uns 3 ou 4 dias, parece que essa é a época adequada de se fazer tudo aquilo que deveria ter sido feito nos anos que se passaram. É época de mudar de vida. Parece que essa é uma época de colheita, em que os homens frutificarão, ou deveriam frutificar. Mas o que ocorre? O que ocorre? Meus irmãos, é muito comum e apropriado as comparações entre homens e árvores encontradas nas Escrituras, ou como nessa fábula que eu contei ao princípio. Por quê? Porque espera-se que ambos, homens e árvores, que frutifiquem no seu devido tempo. E assim como um proprietário fica frustrado ao encontrar uma árvore infrutífera no seu pomar, Deus, com muito mais razão, Ele não se agrada de encontrar uma das suas criaturas que Ele criou para a sua glória, que Ele cumulou de bens, de graça, infrutífero. E se Deus vier, mais uma vez, mais este ano, procurar frutos em nossas vidas, o que Ele vai encontrar? Será que nós faremos como a figueira mentirosa que Jesus amaldiçoou? Vamos ver o que nós podemos aprender aqui do texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 13. Eu falei 2 ainda há pouco, né? Errei. Capítulo 13, perdão. Capítulo 13, a partir do verso 6. Quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e quando foi procurar nela fruto, não achou. E ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nenhum. Arranque-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas ele, respondendo, lhe disse: Senhor, perdoa ainda este ano também, ou deixe-a ainda este ano, em outra tradução, até que eu cave ao redor dela e adube, e se ela der fruto no futuro, ficará. Mas, se não der fruto, então mande arrancá-la. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, neste ano. Traz, Senhor, aos nossos corações uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão àqueles que precisam. Um verdadeiro chamado àqueles que precisam, depois da conversão, frutificar. Dar os frutos que se espera. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos frágeis, fracos. Nos ajuda porque nós precisamos de Ti, e quem não estiver em Ti não pode frutificar de maneira alguma. Ajuda as minhas debilidades nesta manhã ao expor esta palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir na vida de cada um daqueles que ouvirem esta ministração. E na minha vida também. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, eu quero fazer algumas observações a título de contexto apenas. A primeira é que, sim, este é um sermão, como todo sermão deve ser, evangelístico. Para você que não crê em Deus. Mas ele é também exortativo para você, crente, que tem vivido de maneira indigna da sua santa vocação. E ele é também para você que está vindo à igreja
costuma vir à igreja talvez por longos anos, tem tido impressões passageiras, tem tido emoções, vez ou outra uma lágrima, que tem feito votos ou promessas baseado em decisões apressadas, mas ao longo dos anos não tem frutificado. Ou seja, você pensa ser crente, mas de fato não é crente. Assim, hoje, eu espero sinceramente ser para os senhores aqueles 3 golpes do machado que nós lemos no início. Vai machucar, vai ferir, e que machuque e que fira, mas lembre-se, não vai cortar fora. Eu quero ser aqueles 3 golpes para que pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, vocês possam ser tanto admoestados quanto exortados, cada um conforme a sua necessidade. E ninguém conhece melhor a necessidade de cada um que o Santo Espírito de Deus que está entre nós. A segunda observação é sobre o fruto. Normalmente, os pastores gostam de dizer e falar que você precisa dar fruto, e dar fruto é você ganhar almas para Jesus. Eu tenho constantemente alertado sobre isso. Biblicamente não tem nada a ver com isso. Pode-se até chamar de fruto uma conversão pela sua pregação, mas o fruto exigido nas Escrituras não são conversões. Portanto, não se trata de um chamado ao evangelismo. Fruto é sempre associado a estar ligado com Cristo Jesus. E fruto ele é gerado através de Cristo, através de nós, sobrenaturalmente. Frutos do Espírito Santo. Eu deixarei, então, com o próprio Espírito Santo, para que ele ministre no coração de cada um dos senhores qual é o fruto que você tem negado ao Senhor. Qual é o fruto que você deveria dar. Eu não vou aqui apontar quais são. Talvez piedade, talvez um arrependimento sincero, talvez abrir mão de algum pecado que já deveria ter aberto faz tempo, talvez levar a sério a leitura das Escrituras, a fé, talvez sim testemunhar de maneira mais ousada, que o Espírito Santo ministre no coração de cada um dos senhores. E a terceira observação, nós estamos lendo uma parábola, e em uma parábola as pessoas tendem a alegorizar e espiritualizar tudo e cada vírgula. Há algumas alegorias que não produzem mal. Por exemplo, tem pessoas que dizem que esses 3 anos que o dono da vinha veio procurar frutos são os 3 anos do ministério de Jesus, ou então a lei, os profetas, o evangelho, são alegorias que estão erradas, mas que não produzem mal. Mas existem alegorias que são malignas, maléficas e beiram a heresia. Um exemplo delas: identificar o dono da vinha como sendo Deus Pai e identificar o vinhateiro como sendo Deus o Filho. Então o Pai veio para arrancar a figueira e o Filho suplica para que ele não arranque. Meus senhores, ainda que Jesus seja sim o nosso intercessor, é impossível imaginar, sem cometer heresia, um quadro onde Jesus implora para um pai irado, para que o pai poupe por mais tempo a vida de algum homem. Veja, Deus é amor, Deus é uno em 3 pessoas, inseparáveis, em pleno acordo, em plena união, em pleno amor. Foi o Pai que nos amou primeiro e entrou numa aliança na eternidade primeira com o Filho, para que o Filho viesse nos salvar, e essa salvação é aplicada pelo Espírito Santo. A Trindade está sempre unida. E a tentativa de alegorizar para mostrar a Trindade aqui pode dar uma ideia de politeísmo, de deuses separados, deuses que não estão em comunhão de pensamento. Aquela ideia de um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus gracioso no Novo, isso é heresia.
Um teólogo chamado Manson, ele afirma que a conversa entre o dono da vinha e o vinhateiro é como se os atributos de Deus estivessem conversando entre si. Um debate, então, entre os atributos da justiça e da misericórdia divina. Os atributos de Deus discutindo. Então, meus senhores, está na hora de apresentar dois personagens que nos acompanharão nesta manhã, e eu espero que os irmãos lembrem desses dois personagens ao longo da vida, os senhores juízo e misericórdia. O Senhor juízo, ele é o dono das terras e da vinha, um atributo de Deus. Ele está no seu direito de receber a colheita. Veja, o Senhor juízo, ele não é mau, mas ele é justo. E sendo justo, é rígido. O Senhor, misericórdia, ele é sábio. Ele é o dedicado vinhateiro. Ele tem se dedicado a essas plantas da vinha. E como faz sempre a misericórdia, ele não tem dado o que essas plantas infrutíferas merecem. E ele tem então esperança de que com auxílio exterior da graça de Deus, essas plantas possam vir a frutificar. Então temos o Senhor juízo e o Senhor misericórdia. E sempre que eu falar no Senhor juízo, pense na justiça de Deus. Justiça imutável, rígida, um atributo de Deus. E sempre que eu falar no Senhor misericórdia, pense em outro atributo de Deus, a sua misericórdia, a miseráveis como nós. O não dar aquilo que nós merecemos. Dois atributos de Deus, conversando. Assim, hoje, meus senhores, nós meditaremos sobre como a sentença do Senhor juízo, ela é justa. E isso nos deve levar a uma reflexão sobre como nós temos vivido as nossas vidas. Depois nós meditaremos sobre a intercessão do Senhor misericórdia em favor daqueles que não têm dado frutos, pedindo a eles mais tempo. E isto nos deve levar a uma reflexão sobre a nossa vida daqui por diante. E por fim, nós meditaremos sobre os tempos propostos e os resultados esperados, o que nos deve levar a uma decisão de viver como Deus espera que nós vivamos esse próximo ano e toda a nossa vida. E que a Santa Trindade nos auxilie nesta manhã. Tem ainda mais dois importantes aspectos introdutórios. O primeiro, uma figueira no meio de uma vinha. Não parece estranho? Uma vinha não é um lugar para você ter uvas. Por que tem uma figueira ali no meio? Um teólogo traz uma informação dizendo que isso não é inusitado nas Escrituras. Veja, lá em Deuteronômio 22, é proibido de semear duas sementes no mesmo campo. Todavia, as Escrituras associam constantemente figos e uvas, figueiras e vinhas. Por exemplo, Joel, capítulo 1, traz o seguinte: fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Outro profeta, Oséias, no capítulo 9, de novo associa figueiras e videiras. Diz o seguinte: quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Certamente, o Senhor Jesus Cristo, que proferiu essa parábola, e os primeiros ouvintes, que eram judeus, eles tinham essas ideias bem formadas na mente, da associação entre vinhas e figueiras. A segunda coisa, e esse detalhe é muito importante, preste atenção, para nós compreendermos a malignidade do comportamento infrutífero desta figueira. E talvez você consiga fazer uma associação da malignidade do comportamento infrutífero que você possa estar vivendo. Bailey, um teólogo, ele traz Levítico 19 à tona. Levítico 19 traz uma lei a respeito da circuncisão das árvores frutíferas. Circuncisão das árvores frutíferas. Pela lei, o fruto de toda árvore ele ficava impuro até o 3º ano. Não podia se comer. No 4º ano, era o fruto destinado ao Senhor. Era como que uma circuncisão simbólica. 3 anos de impureza, o 4º ano, o fruto era para o Senhor.
Então, somente no 5º ano, o proprietário teria direito ao fruto para ele consumir. No texto não fica claro se o dono da vinha está buscando esse fruto para o Senhor, o 4º ano, o ano da purificação, ou se é o 5º ano, ele está buscando um fruto para ele mesmo, para ele comer. Eu vou trabalhar com a perspectiva que seja o 5º ano. E assim eu gostaria que os senhores somassem comigo 3 anos de impureza. Ninguém toca no fruto. 4º ano do Senhor. 5º ano ele poderia pegar para ele. E o que ele diz? Que ele está indo há 3 anos e não encontra fruto. Então nós temos 7 anos. Nós temos uma árvore 7 anos plantada. E esse homem vai há 7 anos dar uma olhada e nunca encontrou fruto. Uma outra coisa que eu posso chamar a atenção para os senhores é que na região da Palestina, uma figueira, ela frutifica 10 meses por ano. Nós estamos acostumados a algumas árvores que frutificam a cada 6 meses, ou uma vez por ano, 1 mês inteiro, às vezes 2 meses. Mas a figueira na Palestina são 10 meses por ano de frutos. Se nós multiplicarmos 10 meses por ano vezes 7, são 70 oportunidades de frutificar. 70 vezes que essa figueira deveria dar algum fruto. E ela tem negado constantemente. Esses detalhes eles não aparecem no texto. Mas novamente eu falo. É Jesus contando uma parábola para judeus. Judeus esses que deveriam obedecer à lei, assim como nosso Senhor obedeceu à lei. Portanto, esses detalhes eram certamente conhecidos. Então vamos ao texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, meditemos na sentença do Senhor juízo. Arranque-a. Por que ocupo ainda a terra inutilmente? Falo novamente, o Senhor juízo não é mau. Ele apenas é justo. E essa é a justiça. Nós devemos cuidar quando nós oramos, Senhor, faz a tua justiça. Não pede isso, irmão. A justiça do Senhor para você seria a condenação. O Senhor, juízo, ele é simplesmente justo. Veja, aquele que planta, ele espera, obviamente, colher fruto, não é verdade? Nós não plantaríamos uma figueira simplesmente pela sombra. Nós plantaríamos pelos frutos. Deus, Ele nos salvou com um propósito. Ele não nos salvou para nós fazermos simplesmente sombra nas cadeiras das igrejas nos domingos. Deus, diz um puritano, tem o seu olhar fixo sobre aqueles que desfrutam do Evangelho, para ver se eles vivem à altura. Ele busca evidências de que eles recebem e fazem aquilo que é bom, por meio da graça que eles usufruem. O que Deus tem visto na sua vida? Veja, há muito tempo o Senhor Juízo vem procurar fruto sem encontrar. Certamente nós ficaríamos frustrados em empreender tal busca sem encontrar resultados. Lembre, como eu falei, que há tempo essa figueira está plantada e muito tempo que ela poderia ter frutificado. Portanto, nós devemos lembrar que há tempo para a figueira crescer e há tempo de frutificar. Devemos aprender uma coisa: Deus ele não nos concedeu apenas uma semente ontem e hoje Ele exige uma produção. Não, Ele dá tempo. Ele respeita os tempos. Mas quanto tempo nós já recebemos? E quanto tempo nós já deveríamos ter frutificado de alguma maneira? E que fruto nós temos dado desde que o tempo tem passado? Ele nos deu graça. Graça sobre graça, graça mais do que suficiente. E Ele tem vindo ano após ano. E eu ouso dizer para os irmãos que o desprezo ao Senhor misericórdia aumenta a indignação do Senhor juízo. Será que nós não diríamos também diante de uma árvore, tanto tempo infrutífera, arranque-a,
Por que ela ainda está ocupando a terra inutilmente? Assim, nós precisamos concordar com o Senhor Juízo. Cortar essa árvore infrutífera é razoável, é a solução mais racional para a questão. Ela está ali ocupando espaço, arranca ela. Vamos colocar algo melhor em seu lugar. A versão que os irmãos leram em suas Bíblias provavelmente vai estar escrito córtea. Córtea significa cortar fora, que não é só cortar, é cortar fora. A ideia do verbo é eliminar. Por isso eu preferi arranque-a. Cortar, tecnicamente, significa deixar a raiz. Você corta pela metade, como a fábula no início, com o machado, e fica a raiz. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é retirá-la totalmente. Não apenas cortando a figueira, mas removendo ela toda com suas raízes. Corpo, alma, espírito podem ser ceifados a qualquer momento. Somos frutíferos ou infrutíferos? Observe Lucas 3. Lucas 3, e nós lemos isso também nas exposições de Mateus. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Note, o machado não é disposto ao tronco, mas à raiz, para arrancar completamente. O Senhor Juízo, ele teve muita paciência, assim como Deus tem tido muita paciência a respeito de muitos de nós aqui hoje. Senhores, nós já vivemos muitos e muitos anos de graça, muitos anos onde o Senhor Juízo tem sido gentil conosco. Nós temos sido poupados, temos sido revirados na terra, temos sido adubados pelo Senhor Misericórdia. E o que nós temos feito? Alguns dos senhores que me ouvem aqui hoje são jovens, alguns são adultos, outros já são maduros. Cada um teve o seu tempo e cada um é responsável pelo tempo que teve. Talvez você seja ainda um jovem. Temos muitos jovens aqui. Muitos jovens que vão ouvir. Jovens são propensos a não frutificar ou a dar fruto amargo. Jovens, ouçam-me. Não desperdice a sua vitalidade. Eu estive essa semana reunido com alguns homens da igreja. Eu contei-lhes um pouquinho da minha história, da minha juventude. Contei um pouquinho dos meus caminhos tortuosos, sendo passeados por vales de lixo, vergonha e desperdício. Eu gostaria de ter vivido completamente diferente do que eu vivi. Eu digo para os irmãos que eu pago o preço até hoje. E tenho que dizer que Deus foi misericordioso, porque Ele barateou o preço que eu pago por tudo aquilo que eu fiz na minha juventude. Fui poupado de muita desgraça, apesar de chorar muito e de ter feito muitas pessoas chorarem. E a minha mãe vai ouvir essa pregação. E eu digo para a senhora, me perdoa, porque eu fiz a senhora chorar demais. Jovens, me ouçam. Não gaste a sua juventude correndo atrás daquilo que não vai auxiliar você a frutificar. E caso você tenha desperdiçado o último ano, como eu tenho certeza que muitos de vocês desperdiçaram, eis que o Senhor Misericórdia lhes concede mais um ano. Mais um ano. Aproveite. Os adultos que me ouvem hoje aqui passaram já pelos arroubos da imaturidade juvenil.
Vocês deveriam ter aprendido com os erros de vocês, assim como eu deveria ter aprendido com os meus erros. Mas, infelizmente, muitos de nós insistem nesses erros. Outros ainda pioram. E aqui está minha esposa, que eu fiz chorar muito. E eu peço perdão. Me perdoa. Vocês, adultos, que já desperdiçaram a juventude, pelo amor de Deus, cresçam e frutifiquem, enquanto ainda há tempo. Há tempo. Mas quanto tempo? O tempo está acabando. Você tem menos tempo que um jovem, e certamente há anos que o Senhor juízo está rondando a seu redor, rondando a sua vida infrutífera. Veja, Deus tem sido misericordioso com você por anos. Ele está lhe concedendo mais um. Será que não está na hora de vocês adultos frutificarem? Falo ainda com os maduros. Nós temos pessoas maduras que estão me ouvindo e maduras aqui na igreja, e eu agradeço a Deus por isso. Senhores, maturidade deveria ser sinônimo de sabedoria, mas quem dera fosse. Muitos de nós, adultos e jovens, não teremos a graça de chegar até a velhice. Atentem a isso. Mas muitos chegaram à idade. Qual é o seu caso? Você já está maduro. Veja, você já ultrapassou a metade da régua da sua vida. Mas isso tem sido graça ou isso tem sido peso ao Senhor juízo? Que ano após ano vem e não encontra absolutamente nada. Você tem frutificado ou você tem ocupado a terra inutilmente? Você que tem mais promessas para cumprir do que anos para viver, não desperdice mais nem um minuto. Veja, esse pode ser o seu último ano de graça. Tanto para os idosos, quanto para os adultos, quanto para os jovens. Esse pode ser o seu último ano de graça. Como que ele será vivido de maneira infrutífera? Observe, cada um, a vida que tem levado, cada um dos senhores. Há 3 anos procuro fruto e não encontro, diz o Senhor juízo. Veja, senhores, cuidar de uma árvore frutífera requer muito trabalho e requer custos. E da mesma maneira é razoável a indignação do Senhor juízo para cada um de nós que não tem obedecido ao Evangelho. Meus senhores, a palavra tem sido pregada, as pessoas têm sido exortadas, têm sido admoestadas, a graça tem sido oferecida constantemente, presbíteros têm zelado pela vida dos senhores, têm cuidado, têm acompanhado, têm aconselhado, têm orado até as lágrimas. Talvez você participe toda semana do sacramento, mas nada disso tem sido proveitoso. Para não ficar sozinho falando isso, eu recorro ao Spurgeon, que diz o seguinte: sim, você custa muito a Deus, muita paciência, muita generosidade, muita capacidade, muito poder. Por que deveria Deus poupar você se não corresponde a tanto custo? O que pode existir dentro de você que justifique deixá-lo como você é e como você está? Por isso eu clamo, arrependa-se. Que o Senhor misericórdia, Ele retenha mais um tempo o machado do Senhor juízo, mais um pouco, mas use esse tempo. Observe que é justo que o Senhor juízo requeira frutos.
E é justo que na ausência desses frutos ele queira arrancar a árvore improdutiva, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Imagine você cuidando de um pomar. Você plantou certa árvore, você tem regado ela, você tem adubado ela. O tempo está passando. Passou algumas florações, passou algum tempo de colheita, e você chega mais uma vez diante dessa árvore, esperançoso, com um cestinho para recolher os seus frutos, e você está diante dela novamente, e ela lhe nega os frutos mais uma vez. O que qualquer um de nós faria? Se coloca no lugar do Senhor Juízo. Você, pelo seu próprio pensamento neste momento, você que está na condição de ser arrancado nesse momento, você jamais vai poder alegar injustiça, porque você faria exatamente o mesmo. Se o machado lhe atingir, você somente vai poder afirmar enquanto tomba: é justo Deus agir assim. Notemos que o próprio Deus tem trabalhado com muitos de nós por meios de aflições, de enfermidades e de correções. Sim, claro, Deus, Ele é amoroso. Deus primeiro foi atencioso com muitos de nós, foi amoroso, foi paciente, foi cuidadoso. Mas chegou uma hora que houve a necessidade de pegar a pá e revirar a terra ao redor de nós. Houve o tempo de Ele chegar e replantar, houve o tempo de Ele podar. Mas essas coisas têm surtido efeito nas nossas vidas, meus irmãos. Parece que cada oportunidade de arrependimento tem se transformado em mais dureza de coração. E ao invés de arrependimentos e frutos, nós vemos ofensas e rebeldia. De que serve, portanto, você para Deus? Pergunta Spurgeon. Todas as outras criaturas de Deus o louvam. Ele diz que não há uma única aranha tecendo uma teia entre uma folha e outra folha que não obedeça às ordens de Deus. Mas e nós? Mais à frente ele diz o seguinte: de que me serve um criado que mora em minha casa, que se alimenta com o meu pão, que se veste com a minha generosidade, mas não obedece e vive no mais claro desrespeito às minhas menores ordens. Será que essa não é a descrição de muitos de nós? Talvez o Senhor possa falar isso de muitos de nós hoje. Talvez esse tenha sido o divino pensamento e a santa frustração de Deus a nosso respeito. Não só nesse último ano, mas nos últimos anos que nós vivemos. Cada um de nós deve se analisar e deve se arrepender. Em segundo lugar, meditemos agora sobre a intercessão do Senhor Misericórdia. Notem que o nosso Deus é um Deus compassivo. O tempo de misericórdia, ele é prorrogado, ainda que não se estenda para sempre, mas é prorrogado, e é prorrogado para que todos tenham oportunidade de chegar ao arrependimento. O Senhor Misericórdia intercede, suplicando mais tempo. O Senhor Juízo está ansioso para dar uma ordem sobre aqueles que têm sido infrutíferos. E veja, num piscar de olhos, você poderia ser arrancado e destruído para sempre, e é o que nós merecemos. Observe a maravilhosa paciência que Ele tem demonstrado e tem concedido imerecidamente a nós por meio da intercessão do Senhor Misericórdia. Este pede ao Senhor juízo. Deixa este ano ainda. Esse pedido de tempo, meus irmãos, envolve perdão. Deixar aqui no texto é sinônimo de perdão.
Você entende o que isso significa? A ausência de frutos até agora é motivo para você ser arrancado de uma vez por todas. Mas o Senhor misericórdia clama, deixa, perdoa. A ausência de frutos até aqui está sendo perdoada. O perdão está sendo oferecido outra vez, mais uma vez. Mais um ano está sendo dado. Mas somente vai ter valor se os senhores utilizarem desse perdão para frutificarem para a glória de Deus. Qual é a sua resposta? Não, diz o Senhor misericórdia, não arranque ela. Antes, perdoa, e Ele está falando sobre nós. Ele continua, eu estarei cercando essa pessoa com os meus cuidados. Eu esbanjarei porções de graça se for necessário para que ela frutifique. Perdoa mais uma vez, espere mais um pouco. Então nós veremos se os meus esforços forem bem recebidos. Então ela frutificará. Mas o próprio Senhor misericórdia continua. Mas se não der fruto no próximo ano, então nós arrancamos. Oh, meu amigo, você deixará o Senhor misericórdia trabalhar em vão? Será que nós faremos o Senhor juízo, tentaremos fazer o Senhor juízo de tolo mais uma vez? Veja, se é loucura insultar a justiça de Deus, é uma iniquidade gravíssima zombar da sua misericórdia que está sendo oferecida para nós. Note que o Senhor misericórdia oferece uma ajuda ainda exterior. Deixai-a até que eu cave ao redor e a adube. A salvação que nos é oferecida vem do alto, meus irmãos. Ela vem de fora de nós. Esse é o Evangelho, vem de fora de nós. Não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que foi feito por nós. Nenhum de nós encontrará em si mesmo, olhando para dentro de si, alguma coisa que fortaleça e ajude a frutificar. Não! Nós devemos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Você deve depender da ajuda exterior e poderosa do Santo Espírito de Deus, e essa ajuda está sendo oferecida. Todavia, essa boa nova exige dos senhores uma resposta. A árvore plantada exige uma colheita. O vinhateiro precisa agir para salvar a árvore e, ao mesmo tempo, a árvore precisará reagir a esses atos, ou então eles não adiantarão nada. Portanto, o Senhor misericórdia também espera que o seu esforço seja produtivo. Ele diz, se der fruto, ficará. Esse ficará nem está no texto original. Tem uma pausa abrupta. Se der frutos, se não, arranque. Vamos ficar com se der frutos. Se der frutos, ficará. Somente o Senhor pode perdoar. E é isso que Ele está estendendo a cada um de nós esta manhã. Perdão. Os atributos de Deus, veja, eles não estão em conflitos. Os atributos de Deus estão num perfeito equilíbrio. O Senhor juízo, ele está sendo detido pelo Senhor misericórdia, mas não à força, não sendo segurado com força, mas por amor, em perfeito equilíbrio. Todavia, essa oferta necessita gerar frutos. Esse esforço espera ser produtivo. E se essa oferta for usada de maneira errada, sem gerar uma reação adequada, o Senhor juízo derramará sua ira sobre a árvore infrutífera, com a total aprovação do Senhor misericórdia, que teve então os seus esforços desprezados. Ouça a boa nova. Ouça
a boa nova, se você usar a graça que está sendo oferecida nesta manhã, ficará. Mas se você desprezar por mais tempo, o juízo será justo e inevitável. Em terceiro lugar, e por fim, meditemos nos tempos propostos e nos resultados esperados. O Senhor Misericórdia pediu um tempo de graça, definido e limitado. Deixai-a este ano. É como se nós estivéssemos, hoje, todos nós estivéssemos diante do Senhor Jesus Cristo, conforme narrado lá em Lucas capítulo 4. Lá diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus entrega o rolo, ele diz: hoje se cumpriu essas palavras, e é como se nós estivéssemos lá hoje. Nós estamos ainda no ano aceitável do Senhor, ano de salvação, ano e hora de salvação. Portanto, meus senhores, busquemos o Senhor enquanto nós podemos achar, porque haverá um momento em que não será mais possível. Veja, eu concordo que o medo não deve ser ferramenta de evangelismo. Levar as pessoas a Cristo por meio de ameaças é uma técnica muito baixa, eu concordo com isso. Mas veja, usualmente Deus não atrai as pessoas por medo. Usualmente. Mas qual é o ponto, meus senhores? O ponto é, o que nós devemos fazer quando um surdo está indo em direção a um abismo? Nós vamos dizer: ei, querido, Deus te ama. Não, nós vamos correndo e gritando, e ainda que o surdo não ouça, nós vamos nos atirar sobre ele, para evitar que ele caia no abismo. O tom ameaçador do Senhor juízo, ele está em perfeita harmonia com o Senhor misericórdia. Lembrem, ambos são atributos de um mesmo Deus amoroso e salvador. E aqueles que não atenderem, seja através do convite gentil, seja através da ameaça, serão fatalmente condenados. Por isso, meus senhores, o nosso tom é urgente. Como antigo homem de Deus, eu prego como se estivesse à beira da morte, a pessoas que à beira da morte estão. Eu estou batendo no tronco dos senhores, sendo a parte de trás do machado, e faz barulho, e dói, e incomoda. Mas se vocês não ouvirem, ai, o Senhor juízo os arrancará para sempre. Senhores, veja que esse tempo não é literal. Esse um ano não é literal, mas pode ter iniciado neste ano que nós iniciamos agora. Note, o tempo pode ser curto, mas o tempo é suficiente. O Senhor Misericórdia, Ele pede exatamente o tempo que sabe ser necessário e suficiente para que todos nós demos frutos. O puritano Matthew Henry escreve o seguinte: os adiamentos de misericórdia ocorrem apenas por um tempo. Deixai-a este ano, um tempo curto, mas um tempo suficiente para fazer a prova. Como Deus tem suportado muito tempo, podemos esperar que Ele ainda suporte pela sua bondade um pouco mais. Mas não podemos esperar que Ele suporte uma situação errada para sempre. Esse ano, esse tempo curto e limitado de tempo que o Senhor Misericórdia está nos dando, pode estar acabando.
Você já pensou sobre isso? Talvez o Senhor Juízo espere até o final do ano para nos visitar. Talvez nos próximos meses a minha ou a sua vida seja ceifada. Meu amigo, quem de nós sabe se nós vamos estar vivos na próxima semana? Nós não sabemos o quanto mais viveremos. O nosso tempo está terminando e todos nós estamos mais próximos do nosso último dia. Um homem frutífero, abundante em boas obras, ele está mais preparado para viver e para morrer, diz o puritano John Bunyan. Mas ele continua: enquanto aquele que é estéril, ele não está preparado para viver nem para morrer. Quanto a morrer, ele próprio está convencido de que não está preparado. E quanto a viver, o próprio Deus diz: corte-a, para que ainda ocupa a terra inutilmente. Meus amigos, quem garante que o nosso tempo não vai terminar ainda hoje? Quem garante que nós vamos colocar as nossas cabecinhas nos travesseiros e dormir e acordar amanhã? Deus, ele estabeleceu um prazo e nós não sabemos qual é. Portanto, aproveitemos esse tempo de graça. Arrependam-se e creiam hoje, agora, porque hoje pode ser o nosso último dia. A terra ao nosso redor, ela tem sido revirada há muito tempo, e o Senhor Misericórdia tem nos adubado com generosas porções de graça ano após ano. Você já ouviu muitos sermões, você já participou de muitos cultos, e provavelmente você deve ter ao menos uma Bíblia na sua casa. O que falta? Você não pode dizer que não frutifica por falta de recursos. Quantos de nós têm oferecido periodicamente, talvez até com certa frequência, lágrimas? Lágrimas movidas por alguma impressão espiritual. Mas depois, quando nós saímos da igreja, quando nós abandonamos aquela afeição, aquele sentimento espiritual, aquele confronto com a verdade, nós secamos as lágrimas e vivemos ofendendo ao Senhor com os nossos pecados. O que falta? O que falta para nós são frutos verdadeiros. Muitos de nós mostram folhas verdes, mas negam a Deus o verdadeiro fruto. Caso não seja encontrado fruto, você será arrancado. Talvez muitos que me ouvem hoje tenham sido infrutíferos a vida inteira e mereçam, como essa árvore estéril do texto merecia, ser cortado para sempre. Portanto, meu amigo, me ouça com atenção. A sua falta de produtividade no último ano, a sua falta de produtividade não pôde anular a prece do Senhor Misericórdia. A misericórdia de Deus ainda está sobre você. A misericórdia ainda está até o dia de hoje. Mas até quando estará? Todos os nossos anos infrutíferos. E a misericórdia, o Senhor Misericórdia está nos adubando e esperando e revirando a terra. Essa é a boa nova. Mas eu ouso adverti-los, não abusem dessa compaixão de Deus. Tanto o Senhor Juízo quanto o Senhor Misericórdia, ambos esperam frutos. E esta prece, deixai ainda este ano. Esta prece, ela tem um tempo. E muitos de nós já têm ouvido essa prece há muito tempo. Deixai ainda este ano. Deixai ainda este ano.
Essa prece sobre um tempo me lembra João, lá em Apocalipse, capítulo 8, quando ele escreve: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o Cordeiro de Deus, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Lá em Apocalipse isso também é um tempo, esse tempo de silêncio. É um tempo, uma pausa para que as pessoas se convertam. É um tempo de graça, é um tempo de misericórdia. É a mesma coisa que nós ouvimos aqui: deixai-a mais um ano. Você foi poupado mais este ano. Mas talvez alguma árvore ao seu lado não. E daí? Lá em Apocalipse, João continua dizendo: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E não se arrependeram. Deixai-a mais um ano, nós estamos ouvindo hoje. Será que nós vamos nos arrepender? Longe de nós essa descrição de Apocalipse. Perdão. O Senhor Misericórdia está agindo. E essa é a boa nova para todos que estão me ouvindo nesta manhã. Sendo assim, preste atenção, não olhe para trás, não viva o passado, não viva do passado, não fique lambendo as suas feridas, arrependa-se hoje e siga o caminho, a verdade e a vida, o caminho para Jerusalém celestial, frutificando em obediência e boas obras. Porque o trabalho do Senhor Misericórdia está sendo feito nas nossas vidas. Nós recebemos mais um ano. Qual é a nossa resposta? Os princípios redentivos estão sendo empregados. O tempo que foi proposto é suficiente para que todos nós frutifiquemos. Qual é a nossa resposta? Senhores, o tempo está passando. O pêndulo do relógio, ele não vai e vem. Não, ele vai e vai. O tempo é contínuo, vai acabando, ele está passando. Não seja louco. Essa noite, a sua vida pode ser pedida. E o que você tem como resposta, se você não reagir ao trabalho do Senhor Misericórdia, restará então ao Senhor juízo agir justamente. Você tem hoje duas opções: ou continuar morto, ou viver. Veja, como é que alguém faz para ir para o inferno? Como é que faz para ir para o inferno? Para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Essa é a grande questão. Nós nascemos com um bilhete do inferno nos nossos bolsos. O Bispo Raio diz o seguinte: basta que a pessoa continue ouvindo o Evangelho, mas não crendo, escutando, mas não se arrependendo, vindo à igreja, mas não vindo a Cristo. Assim, pouco a pouco, acabará no inferno. Veja, mesmo sendo a salvação pela graça, a graça de Deus, ela demanda uma resposta nossa. E qual é a nossa resposta? Nós, meus irmãos, fomos eleitos para as boas obras, fomos eleitos para a santificação, fomos eleitos para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós não fomos eleitos para esquentar um assento na igreja todo domingo durante 2 horas e depois descer essas escadas e viver as nossas vidas como nós queremos, do jeito que nós queremos, de costas para a palavra de Deus. Spurgeon diz o seguinte: será que mais este ano da graça é para gastar em vão
da mesma maneira. Impressões passageiras, decisões apressadas e apostasias serão parte da sua história, mais uma vez. E de novo, para concluir, escutem. Se você prestar atenção, se você olhar para os seus traços envelhecendo diante do espelho, e você prestar atenção, você vai ouvir os passos. O Senhor Juízo está vindo. O Senhor Juízo está vindo. E Ele vem questionando: onde está o fruto da obediência? Onde está o fruto da retidão? Onde está o fruto do amor a Deus? Onde está o fruto do amor ao próximo? Onde está o fruto da piedade? Onde está o fruto da modéstia? Muitos que estão me ouvindo não podem ser acusados de pecados graves e escandalosos. E talvez por conta disso, vocês creem que estão bem com Deus. Mas ouçam-me. Ser cristão, ser um com Jesus, ser adotado pelo Pai em Cristo, não significa apenas uma vida de moralidade ilibada. Cristo não veio para nos fazer bonzinhos. Isso as pessoas prometem quando viram um ano. Esse ano eu vou ser melhor nisso, naquilo. Nós não fomos chamados para isso. A maioria de nós preferia morrer neste exato instante do que ter os seus pensamentos, os seus desejos e as suas intenções reveladas publicamente. Muitos de nós têm folhas verdes, como daquela maldita figueira, mas continuam sem fruto. Muitos de nós têm fruto, mas é um fruto enganoso. É um fruto bonito por fora, como a retidão dos fariseus. Mas é um fruto que por dentro está podre, é amargo e é venenoso. Muitos de nós estamos enfeitados para o dia do Senhor, como um sepulcro caiado, mas dentro de nós só há morte e podridão. Ouçam as duras palavras do Senhor Juízo. Por quê? Porque ocupa ainda a terra inutilmente. É isso. Infelizmente é isso. Você tem ocupado espaço na terra e nos últimos anos tem ocupado espaço de maneira custosa e infrutífera. Outra pessoa poderia estar no seu lugar, meu amigo. Você tem sugado nutrientes inutilmente e infrutiferamente. Eu ouço dizer que você vive como um parasita. As boas árvores ao seu redor, elas têm que dividir nutrientes com você. E para quê? Para nada. Arrancá-lo é a única opção. Porque a saúde da igreja depende disso, mas arrancá-lo não depende de pastor, não depende de presbitério, é o Senhor Juízo que arranca em concordância com o Senhor Misericórdia. Note, aqueles que não fazem o bem, geralmente prejudicam outras pessoas pela sua influência e pelo seu mau exemplo. Se você não frutifica boas obras, você frutifica más obras. Você tem sido mau exemplo, as suas palavras têm sido afrontosas, as suas ações têm sido malignas, você tem entristecido e tem desanimado aqueles que são bons, e você tem endurecido e encorajado aqueles que são maus. Basta, diz o Senhor Juízo, basta, arranque-a. Chega! Mas é o fim? Não. Ainda não. Mais um ano. Clama ao Senhor misericórdia. Mais um ano para a sua vida. Mais um ano. Sim, o Senhor misericórdia pede mais um ano para você. Para todos vocês que estão me ouvindo.
Mas eu pergunto para você, valerá a pena? Santo Espírito, faça-nos ouvir. Nenhum de nós merece mais tempo, isso é um fato. Mas o Senhor Misericórdia, como eu disse no princípio, é assim. Ele trabalha, não dando aquilo que nós merecemos, mas oferecendo aquilo que miseráveis como nós necessitam. Você vai desperdiçar esta chance? Oh, meu irmão, oh, meu amigo, por favor, não desperdice. Ouçam, outro ano de graça foi concedido a cada um dos senhores. O julgamento que nós merecíamos passar foi adiado mais uma vez. Nós recebemos mais um tempo para que nós possamos nos arrepender e frutificar. Mas não se engane, há um tempo determinado e o julgamento não foi cancelado. Portanto, aproveitem este ano pela graça e poder do Espírito Santo para frutificar para a glória do nosso Deus. Veja, haverá mais do que um período de graça, será um período de atenção especial e que a dureza da palavra de Deus, ela possa revolver a terra ao redor dos senhores e que o Evangelho seja adubado pela ação eficaz do Espírito Santo de Deus e que as batidas com as costas do machado assustem vocês, tirem vocês da zona do conforto e que vocês possam ver e entender o amor de Deus, porque essas batidas revelam o amor de Deus, a súplica e o clamor do Senhor misericórdia. E eu pergunto para os senhores, vocês aproveitarão ou deixarão passar? Aproveitarão ou, se Deus quiser, vão chegar novamente em dezembro dizendo: eu tinha tantas coisas para fazer, tantos planos que eu não fiz, tantos projetos que eu não tirei do papel, eu não li a Bíblia, eu não orei, eu não falei de Cristo, eu não me consagrei, eu vivi como uma figueira infrutífera e inútil. Mas esse ano, não abuse da graça de Deus. Este é o primeiro sermão do ano. E quem sabe Deus, esse seja o último sermão do ano para você. Qual é a sua resposta? Votos de felicidade, de paz, de saúde, de prosperidade são votos tolos, votos de imbecis. Se essa felicidade é mundana, se essa paz não é paz com Deus, se essa saúde não é para frutificar para o Senhor, e se essa prosperidade nos afastar do caminho da graça, nos conduzindo a um caminho de desgraça. Eu faço para encerrar as palavras de Paulo em Colossenses, a minha oração para todos que me ouvem, assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que assim seja, que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Que a Tua misericórdia possa nos dar mais tempo. Que a Tua misericórdia retenha o Teu juízo, que nós confessamos é merecido, por mais tempo.
Que a tua graça e misericórdia em nossos corações, pelo poder do teu Santo Espírito, faça com que cada um de nós aproveite o tempo que está nos sendo dado. Não, Senhor, chega de tempo perdido. Chega de mentir a Ti, Senhor. Chega de te enganar com folhas verdes, com aparência. Por graça, por misericórdia, gera em nossos corações verdadeiros frutos para a glória do teu santo nome. Perdoa nosso último ano. Perdoa a nossa vida até aqui. Deixa-nos mais um tempo. E que o poder do teu Santo Espírito obtenha de cada um de nós o fruto que tu deseja, o fruto que tu deseja obter das tuas criaturas, dos teus filhos. É o que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.